Eu não sei se é possível colocar aí, Salmo de número 128. Eu queria ler com você, senão você pega a sua Bíblia no seu celular. Está lá? Isso. Então eu quero ler aqui que a gente lê uma outra versão, que diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Amém? Esse Salmo 128, ele é um salmo que Deus apresenta para todo homem. Então, ou seja, primeiro, não existe acepção de pessoas. Pode ser qualquer um, né? Não está falando uma pessoa específica, não está falando isso aqui, essa bênção é para os cidadãos de Israel ou Jerusalém, ainda que seja colocado Israel e Jerusalém, mas está falando para todo aquele que teme ao Senhor. A condição é temer ao Senhor. E o que acontece quando nós tememos ao Senhor? Aí vem algumas bênçãos, e que é muito importante para todos nós. A primeira bênção que vem, querido, quando nós tememos ao Senhor, é que nós vamos ser felizes. As pessoas estão atrás da felicidade, mas quem teme ao Senhor, a Bíblia diz, bem-aventurado. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Quando fala bem-aventurado, está falando de uma pessoa feliz. Então, a primeira bênção é a felicidade. A segunda bênção que tem é a prosperidade. Quando se fala de índice de divórcio, um dos mais altos está relacionado à finança, à vida financeira. Só que Deus está dizendo aqui que Deus, ele sana essa área, ele te abençoa nessa área, ele vai te fazer bem sucedido. Então levanta a tua mão aí, ó. A primeira bênção que tem sobre a tua vida é que você vai ser feliz. A segunda bênção que vai ter sobre a tua vida é que você vai ser próspero. Aleluia. E a terceira bênção que tem, a Bíblia diz que a mulher será como uma videira ao redor da sua mesa. Então está dizendo o seguinte: a videira traz vinho. Vinho simboliza alegria. Alegria, prazer contínuo. Está falando todos os dias, é algo contínuo, pastor Silvio. Não é um momento, não é uma situação, é algo contínuo. Então, quando nós tememos a Deus, é algo contínuo. Então, ou seja, eu e você vamos destilar alegria, felicidade, prosperidade todos os dias. Uma outra coisa que está falando, quando fala que os filhos são comparados a um broto de oliveira que está ao redor da mesa, está falando de bons relacionamentos. Está falando que nós vamos ter paz com os nossos filhos vão ter paz conosco, vai haver honra dentro do lar, honra dentro da família, honra dentro da casa. Aonde existe muitos lugares onde as pessoas às vezes estão se estranhando, pai e filho, onde não tem comunicação, onde as pessoas não têm um bom relacionamento, está dizendo que na casa daquele que teme o Senhor vai ter bons relacionamentos. Que vai ter pessoas que vão se dar bem, que vai ter, porque, querido, a melhor coisa que tem é quando você tem um bom relacionamento com os seus filhos, porque gera paz. Dentro do lar, tudo em paz, né? Às vezes fala assim: os meus filhos são rebeldes. Então precisa rever isso. Talvez alguma coisa no meio do caminho esteve errado, aconteceu alguma coisa de errado. Mas quando nós tememos ao Senhor, a Bíblia diz que tem paz, bons relacionamentos. E uma outra bênção que esse salmo fala:
de longevidade. Longevidade. Porque você vai ver a próxima geração. Os filhos dos filhos. Então você vai ver as próximas gerações. Vocês vão ver os seus netos, os seus bisnetos. E vai se alegrar com isso, porque o Senhor vai te abençoar. Eu quero orar junto com você. Eu quero chamar a bispo aqui, porque você vai ficar de frente com o seu cônjuge aí, e você vai, em cima desse salmo, você vai falar agora com Deus. Se você já teme, você só vai confirmar isso. Se você ainda não teme ao Senhor, esse é o momento de você entregar o seu coração a Ele. É o momento de você falar assim: Senhor, o meu coração é Teu, a minha vida é Tua, a minha família é Tua, e eu quero viver o que diz na Tua palavra, porque eu sei que a Tua palavra ela não volta vazia, antes ela faz o que lhe apraz. Então, em nome de Jesus, comece a orar ao Senhor. Pai, a sua bondade e o seu amor, nós nos colocamos mais uma vez e entendemos que a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra ela transforma as nossas vidas e ela traz conhecimento ao nosso coração. A tua palavra nos dá sabedoria de como agir e como sermos pessoas melhores, como sermos pais melhores, como sermos marido e uma mulher melhor. A tua palavra, Senhor, nos ajuda, ó Pai querido, a verdadeiramente alcançar todas as tuas promessas. E é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos, como família, alcançar as tuas promessas. Nós queremos ser testemunhos vivos, ó Deus querido, que a tua palavra, ó Deus, verdadeiramente, ela é fiel. Pai, manifesta agora o teu poder, manifesta o teu amor, manifesta a tua graça, alcança cada família que é apresentada, alcança, Senhor, cada casamento, alcança, Senhor, a paz dentro dos lares, alcança, Senhor, ó Deus querido, para que os nossos filhos sejam alvos, ó Pai querido, da tua bênção, que essa bênção seja estendida para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, até a terceira, a quarta, até a 1000 geração, como diz a tua palavra e a tua bênção. Manifesta, Senhor, sobre cada um dos teus filhos nessa hora. Nós repreendemos toda e qualquer retaliação, nós repreendemos todo e qualquer impedimento, e nós declaramos, ó Deus, que a tua palavra está sendo liberada, e nós tomamos posse, viveremos, e nós também, ó Deus amado, vamos transmitir aquilo que temos para os nossos irmãos que estão à nossa volta. As famílias que vão estar à nossa volta vão ser abençoadas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Segue teu amém aí com a tua esposa, com o Virgínio. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar. Glória a Deus. Quando nós falamos que o meu casamento é uma viagem, ontem nós falamos quando você precisa fazer as malas, né? Precisa ter um destino. Primeiro você escolheu o destino, depois você faz a mala de acordo com o destino que você escolheu. Como foi falado, né? A mala para Campos do Jordão é uma coisa, a mala para a praia é outra. Depois você faz, depois que o destino está escolhido, que a mala está pronta, aí você vai para o aeroporto e faz o check-in. Como nós estamos falando de aeroporto, nós estamos falando de avião, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos já viajaram de avião? Quantos viajaram de avião? Quantos viajaram mais de uma vez de avião?
Quando você viaja pela primeira vez de avião, há toda uma expectativa, não é verdade? Fala assim, como é que é esse negócio? O que vai acontecer? E geralmente é o seguinte, quem viaja de avião sabe que tem, é lógico que tem as turbulências, daí a pastora Damares vai estar falando dela. Mas tem dois momentos críticos quem viaja de avião, né? Pelo menos a orientação é essa. Quando está na decolagem e quando está no pouso, né? Então são duas situações, e geralmente quando está na decolagem, dá aquele friozinho, porque ele tem que aumentar a velocidade do avião, né? Então ele prepara lá na pista se prepara na pista, né? E aí começa, né, toda uma tramitação. E aí ele acelera, e conforme vai andando, o avião tem que decolar. Então ele aumenta a velocidade, e aí você começa a ver, e aí vem aquele friozinho na barriga, alguns passam mal um pouquinho, e aí de repente sobe, e quando sobe parece que aí dá aquela descidinha, né? E aí tem aqueles aviões domésticos, né? Que é você viaja de um estado para outro, mas também tem aqueles aviões internacionais que são maiores, que são mais pesados e cabem com mais gente. E aí quando você olha para tudo aquilo lá, você fala assim, meu Deus do céu, tudo isso de gente, né? E aí, ao sabor. Mas quando nós falamos de decolagem, e agora nós vamos falar sobre como fazer decolar o nosso casamento. Existe uma situação que o pessoal fala que os 7 primeiros anos são os anos mais difíceis. Queridos, eu acho que nós vivemos dias onde está cheio de provérbios, cheio de mito, e tem pessoas que às vezes, infelizmente, não conseguiram ainda decolar o seu casamento, e às vezes tem muito mais tempo de casamento. Mas o nosso casamento precisa decolar, porque nós precisamos, após decolar, a gente sabe que vai chegar ao destino, ou pelo menos essa a intenção. E aí nós precisamos entender o que nós precisamos fazer para que o nosso casamento decole, assim como um avião precisa, né, decolar para que a gente chegue ao destino da nossa viagem. Então vamos lá, pode colocar para mim aqui. Olha só, a primeira coisa, a arte de se comunicar. Queridos, como é importante a comunicação no casamento. Eu sou uma pessoa que observo muito, e eu e minha esposa nós saímos bastante, a gente vai em vários lugares, vários eventos, às vezes igrejas e muitos outros lugares. Mas uma das coisas que eu observo, nós chegamos em lugares, um restaurante, onde tinha vários casais, e todo mundo, chegou uma vez que nós chegamos a contar, pastor, tinha mais ou menos mais de 30 mesas, a maioria dessas mesas com casais, e mais de 20, os dois estavam com o celular, um com o celular aqui, o outro com o celular aqui, e ninguém falava nada. E aí eu fico pensando, eu falei assim, se era para ficar com o celular, eu ficava em casa e pedia fast food. A comunicação, ela é muito importante. E um dos testes que você precisa fazer com a sua esposa, quanto tempo vocês conseguem se comunicar, conversar? Será que daria? A comunicação ali, tá? Mas será que você conseguiria passar o dia inteiro com a sua esposa conversando
e que não repetisse o assunto. Porque se tem alguém que fala é mulher, né? Só a verdade. O homem precisa de um. Eu pelo menos sou assim, quando eu acordo ainda em modo avião. Né? Então eu acordo em modo avião assim. E aí eu preciso de um tempo para poder, né, as ideias associar, sabe, organizar e tal. E a minha esposa ela já acorda sorrindo, falando, e às vezes eu estou assim, e ela vai perguntando, ela já acorda perguntando, né? E aí eu fico assim meio, aí até tomar tento as coisas, né? Mas quando a ficha cai, que demora um pouquinho, aí a coisa anda. Mas o importante é como está a tua comunicação com a sua esposa e com o seu esposo também. Como está? Você compreende ele? Você compreende ela? Você sabe através de um gesto, através de... Às vezes não tem nem palavra, porque quando você conhece bem uma pessoa, às vezes não precisa de palavra. Às vezes um gesto você fala assim, não está bem, não está legal. Então a importância de você entender, né? De você se comunicar, de você conhecer, e você dar aquela atenção. Às vezes a pessoa ela não sabe o prato preferido da esposa, às vezes não sabe o que realmente a esposa gosta, às vezes alguns detalhes. Então é importante você conhecer o seu cônjuge. É importante você saber o que gosta, o que não gosta, porque dessa forma você vai tirar um monte de peso da mala, como foi dito. Dessa forma você vai economizar um bom tempo. Então, conheça, dê atenção ao seu cônjuge. Uma outra coisa que é importante também é entender nessa comunicação. Geralmente os homens, a gente fala que os homens, eles entram na caixinha do nada. Não é assim? Às vezes chega em casa, senta, olha para um lugar fixo, pode ser para a televisão, está até ligado, você fica assim. Aonde você está? E nessa hora, quem concorda comigo? Os homens que concordam comigo. Você também fica na caixinha do nada às vezes? Não é assim? Não é? Não é bom, irmão? Fala a verdade, né? Irmão, a caixinha do nada é uma maravilha, é uma terapia para nós. Quando você entra assim, você sente, você... Às vezes, você está olhando para quê? Você está fazendo o quê? Você está pensando o quê? Irmão, nessa hora não pode ser incomodado. Nessa hora a mulher tem que passar assim e falar assim, ele está na caixinha do nada. Ele não está pensando nada, ele não está falando nada, ele não está vendo nada. Aliás, ele não está nem aqui. E isso é muito bom. Por quê? Porque a pessoa ela vai entender uma coisa importante. Esse é o momento, e isso vem através do quê? De se conhecer, da comunicação. Uma outra coisa, as mulheres, elas já são o contrário. Você já reparou quando as mulheres estão estressadas, ela aumenta o número de palavras? E aí elas começam a falar. Ela fala assim, você está falante hoje, né? Então está estressado. Então ela vai descarregando. E aí nessa hora, meu irmão, nessa hora, os homens também precisam se conhecer, precisa conhecer a sua esposa e precisa entender uma coisa: você não vai ganhar dela em argumento nenhum. Ainda bem que passou a roupa ontem, né? Ô
o que acontece é o seguinte, então você precisa entender que a comunicação é importante. Quando está desse jeito, você não vai ganhar dela. E aí eu sugiro que você, eu já falei isso, eu acredito que falei uma vez, seminário de Sapopemba, é necessário que você tenha uma caneca santa. Quando você percebe que está nesse dia, você pega a caneca e enche de água. E aí quando você pensar em falar, você... E aí quando você pensa em falar, não, porque às vezes o homem vai vir com argumentação errada, querendo se justificar, querendo. E aí vai criar confusão. A coisa não vai ficar boa. Mas se você entender e respeitar que ele precisa estar no caixinha do nada de vez em quando, pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia entrar na caixinha do nada assim e fica assim. Meus irmãos, eu estou vivendo uma nova fase. A fase agora de cuidar dos netos. E assim, os netos é uma bênção. É uma bênção. Tem dia. Um de 6, um de 5 e um de 3. O de 3 é desse tamanho. Desse tamanho. E aí ele insulta os outros e fala: vem aí. E rola, e brinca, e briga, e separa. A melhor coisa que tem de ser avô é a hora de dizer tchau. Tchau. Vai com Deus. Porque quando era filho, eu não tinha como despedir. Quando eu era filho, não tinha como despedir, ia dormir lá, ia lá. Mas quando você é avô, você fala tchau, vai com Deus. Não, e o pior de tudo, ele fala assim: até amanhã, vovô. Geralmente na sexta-feira eles não ficam conosco. E aí quando chega na quinta-feira, eles ficam tristes. E eles falam: amanhã a gente vem pra cá? Aí, não, amanhã vocês não vêm pra cá. Aí ele fala assim: a gente queria. Não, pelo amor de Deus, eu tô pensando, né, irmão? Pensando. Mas é uma maravilha. Eu amo os meus netos, mas eu vou te falar. Tem uma hora que você fala assim, aí você. Queridos, o mais importante para o seu casamento decolar, conheça a pessoa que está do seu lado. Porque se você conhecer, vai facilitar tudo. Olha só, dê atenção. E dá atenção, irmãos, preste bem atenção. O que é um tempo de qualidade? Um tempo de qualidade não tem a ver quanto tempo você passa com essa pessoa, mas tem a ver com a atenção que você dá a essa pessoa. E às vezes é necessário conversar olhando nos olhos. Porque a pior coisa que tem é o seguinte: por exemplo, tá lá, está acontecendo alguma coisa, você está de olho na televisão e a mulher está falando uma coisa que é a sua atenção e você verdade, vai, você está falando com o cara da televisão, com o cara do jogador lá, vai, e olha para essa temporada. E geralmente as mulheres compram as coisas do cartão pelo celular nessa hora. Ela já pegou a mãe, ela fala assim, vai falar
sim, ele vai falar vai, ele vai falar, e aí depois ele vai assim, mas por que eu não comprei isso aqui? Eu perguntei para você se falou vai. Então a importância de você dar atenção, olhando nos olhos. Olhando nos olhos. Dar atenção. Uma outra coisa, se conhecer. Você sabe o que a sua esposa gosta, o que ela não gosta? Alguém aqui já chegou, não precisa levantar a mão, mas chegou com flores e a mulher gosta de flores? Tá vendo? Pode parecer que não. Não é assim? Dá uma cor de roupa que ela não gosta. Aí ela fica aquela cara sem graça, sem amarela. É lindo, né, amor? Ela não vai desfazer, mas na verdade depois ela fala assim, olha, eu acho que ficou muito justo, ficou muito grande, eu vou trocar. Aí geralmente quando troca, você fala assim, mas nunca mais vem aquela peça de roupa. Na verdade ela trocou por outra cor, por outra coisa. Né? Então a importância de você conhecer. E o importante, você elogiar. O elogio, você vai enaltecer a pessoa, você vai fazer a pessoa melhor, você vai tirar da pessoa os ruins. Então, elogio. É lógico que nós somos casados, irmãos. É inevitável a crítica. Não tem como, uma hora você faz. Não é verdade? Então, faz parte. Mas preste bem atenção. Entre o elogio e a crítica, o elogio tem que sobressair. Então, preste atenção nisso. Quando você tem uma boa comunicação e você conhece a pessoa, você consegue passar para o próximo passo. Vamos lá. Então, o que você precisa para você decolar? Dar atenção. Amém? Agora eu quero colocar 2 versículos que tem a ver com isso, que é muito importante. Olha o que diz Salomão em Provérbios 25:11. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Na verdade, essa tradução aqui, ela está totalmente errada. A tradução correta é como maçãs de ouro em salva de prata. Porque, na verdade, quando Salomão fala disso, ele está falando de um adorno que ele criou como um bom joalheiro. Salomão, vocês sabem que Salomão, ele é aquele, passou até num filme do Spielberg, As Minas do Rei Salomão. Quem foi aquele ator principal foi Sean Connery. Não é Sean Connery, não. Harrison Ford. Por quê? Porque Salomão foi um dos caras que descobriu uma das maiores minas de diamantes em Israel. Eu estive na cidade e nós descemos lá nessa mina, e essa mina, as joias que Salomão extraía, e Salomão ele pegou uma das outras coisas que ele fazia, ele era também um joalheiro, e ele era aquele cara, né, que era como se fosse um hobby para ele. Então ele fazia muitas coisas decorativas, e aí ele pega uma bacia de prata e coloca maçãs de ouro nessa, e aí ele faz esse provérbio e diz assim, olha, está vendo isso como é bonito? A palavra certa, dita no tempo certo, é como, olha lá, maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo. Então preste bem atenção. A importância de saber a hora certa de falar. Você pode repetir comigo? Diga assim: a importância de saber a hora certa de falar. Isso serve para os dois.
Vamos lá, Tiago 1,19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem, aqui essa colocação, homem é ser humano, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Alguém aqui já se irou por algo que ouviu, mas depois que entendeu o que aconteceu, ficou meio que envergonhado por causa de estar irado? Sabe o que é isso? É que foi precipitado. Já estava cheio de coisa, ouviu a coisa na hora errada, veio uma reação e essa reação trouxe um grande problema. Então, está dizendo o seguinte: nunca faça nada de cabeça quente. Sempre esteja pronto para quê? Para ouvir, para averiguar, para ver o que é realmente com calma. Só depois permita que um sentimento aflore. No caso, muitas vezes, quando é precipitado, o sentimento que vai aflorar é a ira. E aí é onde faz besteira e é onde fica arrependido depois. E aí tem que se desculpar, tem que, usar a comunicação novamente para... Então, meus irmãos, a grande verdade é que você deve ser tardio para falar, tardio para se irar, mas estar sempre pronto a ouvir. Vamos lá, próximo ponto. A expectativa da viagem. Vamos lá. Queridos, a primeira vez que eu viajei de avião, eu lembro que foi para uma viagem no Nordeste, e estava eu, a minha esposa, os meus filhos, e nós estávamos numa expectativa muito boa. Primeiro, como que é andar de avião, né? Segundo, como que é um outro estado, o que está nos aguardando lá do outro lado. Então havia uma expectativa enorme, mas havia alegria por causa da companhia, porque a viagem, eu acho que viagem sem expectativa, né? A expectativa tem que estar, a expectativa que vai aflorar tudo. Antes de você chegar, antes de acontecer, já existe aqui. Quantos estavam esperando por esse momento, por essa conferência? Você não sabia, né, como ia ser. Eu acredito que vocês também, né? A primeira que vocês estão à frente, vocês estão. Então, será que vai dar certo? Será que o banner vai ficar curto e tal? Então havia toda uma expectativa de uma série de coisas. Então a expectativa é que traz o verdadeiro sabor, que traz a verdadeira atenção, que traz, né? Então, quando existe expectativa, agora, olha para essa pessoa que está do seu lado. Qual a expectativa que você tem com essa pessoa? Só mesmo? Qual a expectativa? Não importa quantos anos você tem de casado, a expectativa tem que permanecer. Você tem que servir de inspiração para os seus filhos, você tem que servir de inspiração para as pessoas que estão do seu lado. A expectativa nos faz crescer. Tudo, na verdade, começa na expectativa. Antes de você ser, começa aqui dentro, aquilo que você deseja, né? Olha, eu desejo, e aí, através daquele desejo que você tem, e aí começa, você cria uma expectativa e você fala, agora eu preciso traçar o caminho, como eu vou realizar isso, como eu vou estar com essa pessoa. Então, a expectativa, ela é muito importante. A expectativa de uma viagem que você vai fazer é muito importante. Outra viagem também que nós fizemos, e foi marcante, quando nós fomos para os Estados Unidos.
Nós não sabíamos nada, a gente só assistia os vídeos lá da Disney e tal, mas havia toda a expectativa, como é que é estar naquele lugar, como que é, você está em outro país, você não falar inglês, como nós vamos passar ali pela alfândega, né? Como é que vai ser, enfim. Então havia toda uma expectativa, e a pessoa falando inglês, só no English. Então, e aí a pessoa tentava falar espanhol, piorava. Porque aí você acha que vai entender, né? Você acha que você vai entender, mas não entende nada. Enfim, então qual a expectativa? O que iria acontecer? E depois que você passa, porque existe aquela expectativa, tipo assim, né? Se voltar. Aí você passa. Aí o que vai acontecer? Como que é lá? Aquele negócio, né? Todo mundo, como funciona? Onde que pega? E aí pega o carro, e aí anda, e chega no lugar, aí tem lá a casa que você vai ficar. Então são várias expectativas que vai vir, e o teu coração está desse tamanho, porque existe uma expectativa enorme. E aí, conforme cada realização vai acontecendo, né, aí também vai criando outras expectativas. Porque você começa a viver essa situação, você fala assim: eu quero isso novamente. E aí você já cria uma outra. Nós estamos em um hotel. E como é bom. Por exemplo, as mulheres não têm que arrumar a cama. Glória. Não tem que fazer comida. Um café maravilhoso, né? Um jantar maravilhoso. Tudo de bom. Quantos querem fazer outras viagens, estar em outros hotéis? Sabe o que é isso? É que você já colocou uma expectativa no teu coração. Falou: esse negócio é bom. Eu quero viver outras vezes. Então, a expectativa é muito importante para um casamento decolar. É muito importante que não se apague essa paixão, esse fogo. É muito importante que isso continue. Não só hoje, mas todos os dias. Isso vai servir de combustível. Isso que vai te fazer decolar, fazer crescer, é através de expectativas. Então, é muito importante que você tenha isso no coração e não permita que isso venha se esfriar de maneira alguma. Uma outra coisa que é importante quando a gente fala de expectativa, também ter o tempo a dois. Às vezes as pessoas, é importante, nós vamos ter um tempo à tarde livre, né? Toda tarde livre. Toda tarde livre. Mas, meus irmãos, o pastor Silvio disse ontem aqui, dentro dos acordos que foi feito, para você estar sempre com o seu cônjuge. E aí é a hora realmente de você andar de mão dada, é a hora de você às vezes parar em algum lugar, olho no olho, é a hora de vocês trocarem ideias, é a hora de vocês falarem de coisas importantes relacionadas a vocês. Tratar de assuntos do casal. É importante quando você está no seu quarto. É importante não apenas o momento do sexo, mas você, por exemplo, sabe onde a sua esposa gosta de ser tocada? Você sabe? Você faz uma massagem nela, ela faz uma massagem em você. Você sabe
a importância que isso faz, o toque, o abraço. Porque tem gente que é rapidinho. Quando pensa que vai começar, já acabou. Então, irmão, é importante você conhecer, você abraçar, você tocar, você saber da importância disso, né? Dormir abraçadinho, deitar, às vezes também não precisa nem fazer nada, mas deitar, estar junto, fazer um carinho. Isso é importante. Isso é você criar expectativa para a próxima fase. Então, crie expectativas. Amém? Terceiro e último. Transformando o seu sonho em realidade. Quando nós falamos em transformar sonho em realidade, isso tem a ver com o crescimento do casal, no sentido financeiro. Isso é outra coisa importante. Vocês têm planos juntos? Vocês sentam e fazem os seus planos? Dos planos que vocês fazem, vocês sabem separar, né? Que é de longo, que é de médio, que é de curto prazo. Vocês sabem diferenciar quando se fala disso, acerca, né? Tem algumas coisas que são mais importantes, né? Para alcançar, para depois em outras. Vocês fazem isso? Porque precisa ter isso. Precisa ter isso. E outra, o casal ele precisa caminhar junto no único sentido, porque senão um quer uma coisa, o outro quer. Às vezes eu vejo casais que as finanças é como se fosse duas pessoas que moram juntas, mas cada um tem a sua vida financeira e eles não têm planos, parece que é comum. Esse aqui é o meu dinheiro, esse aqui é o meu dinheiro. Queridos, o maior desafio que nós temos como casal, é dois se tornarem um. Esse é o maior desafio, de dois se tornarem um. São pessoas diferentes, educação diferente, vêm de famílias diferentes, e aí dois se tornarem um. E é importante que essas pessoas os dois possam crescer, mas que os projetos sejam o mesmo. O projeto seja o mesmo. Às vezes, o homem ele acha que ele vai traçar um plano e sempre tem que cumprir aquele plano. Você já conversou com sua esposa acerca disso? Você já entendeu se isso realmente é prioridade ou não? Porque às vezes não é. Então é importante você dar ouvido à sua esposa. Sua esposa é a sua ajudadora, é a sua auxiliadora. Eu não faço nada. Desde quando eu casei, nunca cheguei em casa e falei assim, novidade, surpresa. De repente sai aquela surpresa mesmo, né? Mas aquela péssima surpresa. Porque a pessoa resolveu agir por conta própria, sem falar nada, e acha que está certo, mas na verdade errou. E isso, querido, às vezes, um erro financeiro pode te custar um bom tempo de atraso. E quando vocês fazem isso conjunto, conversando, e os dois têm a mesma direção, estão indo
e vão somando forças para que aquilo aconteça, aí fica mais fácil. Você tem um ditado que diz que um pássaro sozinho voa mais rápido, mas muitos voando vai mais longe. Então é tempo de nós vivermos tudo aquilo que Deus quer para nós. Escute o que eu vou te dizer, porque isso é muito sério. A vontade de Deus para toda a família e para todo ser humano está baseada no Salmo 128. Deus ele não quer que eu sofra, Deus ele não quer que você sofra. Deus ele entende que nós vamos ter momentos bons e ruins, vamos passar por todo tipo de situação, como qualquer ser humano, mas a vontade divina para os seus filhos, para o seu povo, é que o seu povo tenha paz, tenha prosperidade, que o seu povo seja uma bênção. As bênçãos de Deus muitas vezes são liberadas sobre a minha vida, mas uma vez que ela é liberada sobre a minha vida, eu preciso ter a responsabilidade de administrar aquilo. Às vezes eu recebo, sou abençoado, mas na hora eu não administro aquilo que Deus me deu. E aí o que acontece? Eu perco aquilo que Deus deu. E aí é como se parece que Deus não deu, mas na verdade Deus deu. Eu é que administrei mal aquilo que Deus deu. Então eu e você precisamos ter a responsabilidade de administrar tudo aquilo que o Senhor nos acrescentou. E isso tem a ver com você não só sonhar, mas você transformar um sonho em uma realidade. Porque sonho por sonho, todo mundo pode sonhar, até porque quem sonha não paga imposto. Mas você transformar um sonho em realidade, né? Senão também o sonho pode virar uma utopia, ou seja, nunca vai ser concretizado. A pessoa sempre sonhou, sempre desejou, mas nunca conquistou. E por quê? Porque na verdade a sua administração está sendo de forma errada. E é importante que os dois pensem, os dois possam estar juntos nesses momentos que são tão importantes, porque isso tem a ver com o seu futuro, isso tem a ver com o seu bem-estar, isso tem a ver com o bem-estar de sua família, isso tem a ver com aquilo que realmente você fala assim: bem, deixei de ser um sonhador para ser um realizador. Então Deus quer que você sonhe, mas Deus quer também que você transforme o seu sonho em realidade. E isso é importante que você sente, converse e tenha esse alinhamento acerca do seu futuro. O que realmente você vai fazer, o que você pode fazer. Nós vivemos aí praticamente 2020, 2021, um ano que precisou se reinventar. Muitas pessoas precisaram se reinventar. Quem estava esperando uma situação dessa? Quem esperava? Se nós falássemos em 2019 que ia acontecer uma situação dessa de pandemia, nós iríamos? Não, a gente não. Nem. Mas pegou todo mundo de surpresa. Aliás, o mundo inteiro. E aí a necessidade de se reinventar, a necessidade de o que nós vamos fazer a partir dele. Então, é importante que você possa, eu não sei qual é a sua realidade, mas a sua realidade pode ser mudada no nome de Jesus. Eu quero que você entenda, eu quero que você creia que Deus, Ele quer que você seja próspero, até porque Deus, Ele conta com a prosperidade do seu povo, e não é à toa, irmãos, não é à toa. Nós precisamos compreender isso. Por que que Deus ele conta com a prosperidade do seu povo? Hoje, se você pegar entre os 100 homens mais ricos do mundo, você vai ver que boa parte desses 100 homens são judeus. E por que Deus prospera o seu povo? Porque Deus ele conta com o seu povo. Por que que Deus ele quer você próspero? Porque Ele quer uma igreja próspera. Hoje, vocês têm dificuldade de espaço lá, não tem? Está vendo?
E vocês vão fazer o quê? O que vocês vão fazer? Agora, para expandir, o que precisa fazer? Você precisa ter recursos. Você precisa ter recursos. E esse recurso vai vir de onde? Vem do governo? O governo alguma vez ajudou a igreja? Não, irmãos. Então por que você precisa ser próspero? A nossa prosperidade, ela precisa estar alinhada com o reino dos céus. E uma outra coisa que é importante quando nós falamos de transformação em realidade. O pastor Silvio e o pastor Damares disse ontem que para eles está sendo como se fosse um sonho. Que estão se realizando. Não é assim? Então, tem a ver também, queridos, com o crescimento de pessoas. As pessoas que estão à sua volta estão crescendo. As pessoas que você se relaciona, elas estão crescendo. Porque quando você decola, faz assim com a tua mão, fala assim, ó, quando eu decolo, diga assim, eu sou visto. Eu sou visto. Então o ditado diz que quem não é visto não é lembrado. Mas quando você decola, você é visto. E quando você é visto, você passa a servir de inspiração. Você só quer saber o que está acontecendo com você. Como você saiu daqui e foi para cá? Como que você decolou? Como você cresceu? Não é isso? Então olha para esse irmão e fala assim, olha, a sua família vai servir de inspiração para muitas pessoas. Um dos propósitos que Deus me levantou foi justamente isso, fazer as pessoas que estão à minha volta crescer. Meu filho tem 16 anos, meu filho vai fazer agora 17 anos. Uma das coisas que eu coloco no coração do meu filho, a palavra, ele temer a Deus, mas eu falo para ele para que ele possa se tornar um empreendedor. E isso não é de agora. Então, toda a situação, eu tento levá-lo para um crescimento, para essa realidade. Eu lembro que uma vez, há um ano atrás, ele me pediu um iPhone. E na época, era 4 mil e alguma coisa. E eu disse para ele, falei assim, por que você quer esse iPhone? Aí ele falou, porque é bom, por causa disso. Ele quis me convencer que o iPhone é melhor do que qualquer outro celular. E eu entendi, falei, tá bom, compro para você. Aí eu falei, mas o que você vai fazer com esse iPhone? E aí ele não soube me responder. Eu peguei e falei assim, eu entendo porque você quer ser aceito dentro de uma sociedade que é consumista. Mas eu quero te falar uma outra coisa. Você pode fazer algo com esse iPhone. E aí eu comecei a mostrar para ele que no Ministério Aviva Produções ele poderia usar aquele iPhone para poder, primeiro, ajudar o reino de Deus e segundo, mostrar para ele uma direção que ele poderia tomar com relação à comunicação. E ele abraçou a ideia e começou por isso há um ano atrás, com um celular, iPhone 11. Ele disse para mim, pai, eu me encontrei, a minha área é marketing.
Esse ano ele está terminando o terceiro e ele vai fazer faculdade de marketing. E hoje, ele está com 10 clientes. Ele faz vídeo com iPhone 11. Não é o 13, não é o 14, é o 11. E aí ele disse para mim: eu estou precisando mudar de celular para melhorar a imagem. E eu disse para ele, falei assim: é uma boa, filho, mas você tem dinheiro para isso? Ele falou: eu estou juntando, porque eu não dou nada de mão beijada, nada. Eu só dou se for para crescimento, se for para desenvolvimento. O meu trabalho é desenvolvimento com pessoas que estejam do meu lado. E o meu filho é o número 1. E hoje ele está com 10 clientes. Um 300, o outro 300, o outro 150, o outro tem um cliente de 750, 10 clientes. Ele está com 16 anos. E através de um iPhone. Então, eu quero que ele cresça. Uma outra coisa, lá na igreja, na parte de hoje, né? O pastor Branco e a pastora Anderson, né? Todo mundo conhece como Branco, não tem jeito. E a pastora Branca, eles são uma bênção, eles estão em todos os setores. Mas hoje nessa parte, ele que está coordenando, ele que está montando agora. Nós vamos ter câmeras lá, profissionais e tal, um outro layout, uma outra realidade. E ele que está vendo tudo, ele que está estudando, ele que está indo atrás, ele que está montando, ele que está vendo equipamento, ele que está comprando. Então, ou seja, um ano atrás para um ano agora, houve uma mudança. Eu acredito que ele se comunica bastante com você, né? Perguntando algumas coisas. Então, o que acontece, irmão? As pessoas que estão à sua volta, assim como você decola, as pessoas que estão à sua volta precisam decolar. O seu filho não pode ficar aquém, a sua filha não pode ficar aquém. Pelo contrário, se você alcança um voo, eles têm que alcançar voos maiores. Você vai servir de estímulo, você vai servir de modelo, você vai servir de exemplo. Os nossos filhos, as nossas famílias, querido, elas não devem ficar perdidas por aí, pelo contrário, elas precisam, aleluia, ser alcançadas pelas bênçãos que está sobre nós. Então levante as tuas mãos aí em nome de Jesus, que a sua descendência, como nós lemos, seja bendita, que os teus filhos, as tuas filhas sejam benditos, que todos possam ver neles, aleluia, algo diferencial, e que verdadeiramente o nome do Senhor venha a ser glorificado através da vida de vocês e da vida da sua descendência, no nome de Jesus. Nós declaramos isso no nome de Jesus. Eu e você conseguimos transformar sonhos em realidade. Eu e você somos realizadores em Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Eu quero que você fique sobre os seus pés essa hora. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: o meu casamento vai decolar. Vai decolar. Diga assim: vai alcançar lugares altos. Vai alcançar lugares altos. Aleluia. Diga assim: eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a mão assim no seu coração. Que cada um de vocês possa temer ao Senhor. O segredo para que tudo isso aconteça é o temor ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, o Senhor, Ele prepara todas as coisas. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos
aos pais. O Senhor Jesus, Ele vai trazer paz dentro da tua casa, no teu casamento, no teu relacionamento. Ele vai trazer alegria, felicidade, aleluia. Ele vai trazer honra. Eu declaro sobre as nossas vidas um tempo de honra. Eu declaro a prosperidade de Deus, a longevidade de Deus. Deus é o único que pode nos acrescentar um dia de vida a mais. Que o Senhor nos acrescente muitos e muitos anos de vida a mais. Que o Senhor estenda a nossa vida para a glória dele. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele.